Boa noite para você, boa noite ABC. E mais uma quinta-feira eu aqui ao vivo com você e para todo o Brasil pelo site www.ecotvcanal9.com.br. Aliás, nós estávamos ávidos esperando essa última quinta-feira do mês, não é verdade? Porque a última quinta-feira do mês eu tenho o quadro Mulher é Show. Eu entrevisto mulheres de destaque do grande ABC e também de todo o Brasil. Mulheres que têm dado a sua grande contribuição para a sociedade. Mas já eu vou falar o nome desta minha grande convidada, que é a Mulher é Show desta quinta-feira e deste mês de julho. Eu quero fazer alguns avisos deste mês agora, que será comemorado eventos do mês do advogado. Afinal de contas, será comemorado o Dia do Advogado e também o dia da instalação dos cursos jurídicos do Brasil. Em 1837 foi em Olinda instalados os cursos jurídicos no Brasil. Então, no dia 4/8, teremos às 19 horas uma palestra na Casa do Advogado, Aposentadoria da Pessoa com Deficiência. Com o palestrante será Dr. Miguel Orvante Júnior. Um grande abraço para o senhor, doutor, conheço, um grande amigo. Será na Casa do Advogado, aqui na cidade de Santo André. No dia 5, às 18h30, inauguração do letreiro da fachada da nova iluminação da Casa do Advogado. Um grande abraço para você, meu amigo Dr. Fábio Picarelli, presidente, parabéns. Essa inauguração vai ser linda e vai ser show. Parabéns, uma nova estrutura, tudo iluminado, a Casa do Advogado, então isso é muito bom. No dia 11/8, às 19h30, uma apresentação da Orquestra Sinfônica de Santo André, em comemoração ao Dia do Advogado. Será no Teatro Municipal. Dia 12, sessão solene em comemoração ao Dia do Advogado na Câmara Municipal, na nossa Casa de Leis. Dia 19, palestra, escritórios de advocacia podem crescer sem dor. Uma palestra muito interessante, Dr. Mauro Scher Luiz, local no auditório da Casa do Advogado. Dia 23 de agosto, Romaria dos Advogados à Aparecida do Norte. Como todo ano tem, no mês do advogado, então será feita essa romaria, onde os advogados estarão indo fazer a visita na Basílica de Aparecida do Norte. No dia 29 de agosto, encerrando às 19h30, teremos o grande jantar do advogado. Será no 1º de maio, no Clube 1º de Maio. E vai concorrer uma moto. Você que vai participar desse jantar, advogado e advogado, você vai ter o direito de concorrer aí uma moto. Maravilha. Então, realmente, esse mês de agosto, em homenagem a todos os advogados do Grande ABC e também de São Paulo. Teremos grandes eventos aqui. Agora, nós queremos ouvir esta mulher que é show. Eu vou conversar com ela, com a nossa comandante da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Coronel Cláudia Rigon. Ela é comandante do CPA M6, o comando da PM do Grande ABC. Ela tomou posse em 25 de junho de 2014. Ela é formada em psicologia, é doutora em ciências policiais de segurança e ordem pública. Antes de assumir o Grande ABC, comandava o policiamento na Baixada Santista. Eu tenho a honra de receber a Rede Eco TV, de receber a nossa comandante, a nossa coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Coronel, boa noite. Boa noite, doutor. Obrigado por ter aceito o nosso convite, estar aqui conosco. Eu que agradeço pelo convite, é uma honra estar aqui no seu programa. Nós que agradecemos e é um tema muito interessante, nós falarmos sobre segurança pública, né? A segurança pública hoje ela é uma preocupação de todos, porque nós sabemos, Coronel, que é um princípio constitucional, que é um dever do Estado, para que possa garantir a segurança. Mas antes de nós falarmos de segurança, o nosso programa é um quadro interessante, que é a Mulher é Show. Eu quero falar com essa mulher que fez uma trajetória, uma carreira muito bonita, falar um pouco do que é ser mulher, né, na Polícia Militar. Nós sabemos que a Polícia Militar, pela sua essência, ela tem uma convivência, desde a sua trajetória, com homens, né? Sim. Sexo masculino. Como foi a trajetória da mulher Cláudia, né, para se tornar uma coronel? E quais as dificuldades? A senhora encontrou dificuldade? Ah, sem dúvida. Fala um pouco sobre isso. Mas eu acho que assim, a dificuldade ela é geral, né, para homens e mulheres. Mas eu entrei na Polícia Militar há 27 anos. Eu entrei como soldado. Isso. E aí, passado algum tempo, houve a primeira turma que ingressou na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, que formam os oficiais da Polícia Militar. Até 1988, ela era permitido o ingresso somente de homens,
né? E aí, em 1988, no final, houve um concurso, a primeira turma de 15 mulheres, as 15 pioneiras que ingressaram na Academia do Barro Branco para fazer o curso juntamente com os homens, um curso de 4 anos, equivalente ao curso superior, né? E eu pertenço a essa primeira turma. Então, esse pioneirismo, ele realmente não foi, né, muito fácil. Havia toda uma tradição e uma cultura, né, dos cursos da Academia do Barro Branco, e a mulher, de certa forma, teve que se adaptar. Tanto nós, à estrutura que existia, quanto os homens a nós, né? E, evidentemente, todo o processo de adaptação, ele gera alguns conflitos, mas eu vejo hoje, eu avalio como, assim, bastante positivo, né? Porque, com o passar do tempo, as pessoas foram percebendo que as mulheres, elas tinham o mesmo objetivo que os homens, que era se formar oficial da Polícia Militar. Né? E as mulheres, de uma certa forma, elas acabam sendo, assim, sérias e dedicadas no que fazem. Não que os homens não sejam, mas as mulheres, elas têm essa característica, assim, mais aguçada. E isso também foi, de certa forma, despertando um respeito maior em relação a nós, como profissionais, né? E de lá para cá, né, tudo que eu fiz na instituição, né, eu trabalhei em diversas áreas da Polícia Militar, áreas administrativas, áreas operacionais. Eu estive um tempo na região de Presidente Prudente, né? Meu esposo também é oficial da Polícia. Ele é oficial da Polícia Militar, mas ele já está na reserva, né? Faz 2 anos que ele está na reserva. Então, nós moramos na região do Oeste Paulista, na região de Presidente Prudente. Como tenente-coronel, já um pouco mais recente, eu comandei aqui a região de Mauá, né, que é a área do 30º Batalhão, que compreende Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. E promovida ao último posto da carreira, né, que é um grande orgulho, é a prova de um reconhecimento da profissional. Sim. Né? Fui para a Baixada Santista, lá eu assumi o subcomando da Baixada Santista e agora, recentemente, eu comando aqui da região do ABC com bastante orgulho. Quantas coronéis tem mulher no estado de São Paulo hoje na instituição? A senhora tem? Somos em 3. 3? Total de coronéis são de 61, sendo 60... Digo mulheres. Não, o total geral. Geral. Não, são 61 coronéis, Perfeito. Sendo que um coronel é médico, né? Os demais coronéis, os 60, porque o quadro médico, ele é um quadro à parte, né? Então, dos 60 coronéis que trabalham na área de policiamento, 3 são mulheres. Muito bom. A senhora também é bacharel em psicologia, né? Isso. Quanto a psicologia ajudou a senhora nesse trabalho, no seu trabalho? A senhora acha que deu uma grande contribuição no trato com o ser humano? A senhora aprendeu sobre isso? A senhora acha que a psicologia ajudou? Eu não tenho dúvidas disso. A área da Polícia Militar, ela tem uma grande afinidade com as leis, né, com a área jurídica. Então, uma grande parcela dos nossos policiais, ele opta por se aperfeiçoar num curso superior na área jurídica. Mas eu entendo que a psicologia, até por estudar o comportamento humano, ela tem uma grande afinidade também com a nossa profissão, que essencialmente cuida das pessoas, né? Então, identificar, né, o que nós podemos fazer para melhorar as relações, tanto internamente na instituição quanto externamente, eu penso que essa formação, ela me ajudou bastante. Muito bom. Coronel, uma questão que preocupa muito a população é óbvio que é em relação ao patrimônio, mas o patrimônio móvel, que é o veículo. Certo. Nós temos um índice aqui que foi levantado, 11.237 veículos roubados ou furtados no Grande ABC, de janeiro a maio deste ano, 4.086, 36% foram recuperados pela Polícia Militar. Isso. O que eu pergunto para a senhora nessa recuperação, graças a Deus, isso é muito bom, 36% é muito significativo. Mas o que eu pergunto para a senhora acha o que falta, então, para que isso possa ser recuperado mais veículos roubados? O que é necessário? Aumento do efetivo da polícia ou um trabalho de policiamento ostensivo também, com uma operação em conjunta? Como a senhora vê, na sua visão, né, neste caso? Porque 36% é significativo, é um trabalho bem prestado.
Sim. Na realidade, o que nós pretendemos é que esses veículos não sejam roubados nem furtados. Né? Esse índice de recuperação ele é significativo, mas a pessoa que tem o seu bem subtraído, seja de uma forma não com violência, no caso do furto, ou com violência, isso daí é o que nós pretendemos evitar. Né? O que nós estamos agora, juntamente com as prefeituras, em tratativas, é inovar em relação à área preventiva. É sempre desejável que se ocorra a prevenção. E essa prevenção ela seria realizada através de um projeto novo que se denomina Projeto Radar. Não sei se você já ouviu. Né? Nós estamos, junto com a imprensa, também tentando dar esse conhecimento para a população. E esse projeto Radar ele foi implantado na cidade de Guarulhos em maio agora. Houve um tempo de aperfeiçoamento, porque há uma tecnologia que precisa ser implementada, mas ele já está tendo ótimos resultados. Tanto que dia 12 agora de agosto, nós convidamos os representantes das prefeituras para fazer uma visita lá no município de Guarulhos, lá na sede do Coprom, para verificar exatamente como que funciona. Em resumo, o que ocorre? São câmeras instaladas nas cidades e elas têm uma possibilidade de realizar a leitura de caracteres das placas. Essas leituras, elas são encaminhadas para um banco de dados que a Polícia Militar já dispõe e aí é identificado com esse banco de dados quais veículos são furtados ou roubados. Assim que há essa identificação, existe um alerta que é encaminhado para os tablets que existem já nas viaturas da Polícia Militar. E o policial militar, no caso, conhecendo e tendo a identificação de placas, de características dos veículos, e dentro de um perímetro definido já, ele tem condições de atuar fazendo um cerco, fazendo um planejamento ali rapidamente, identificar esse veículo e prender esse criminoso. Então, essa infraestrutura ela é necessária e nós sabemos, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, ela tem hoje equipamentos, eu diria, satisfatórios ao combate da criminalidade, em especial a própria tecnologia. Sim. E no passado, o governo investiu muito isso, no passado não tinha, mas hoje se tem. Agora, como ficam as prefeituras? Porque nós sabemos da necessidade dessa integração, de se trabalhar a municipalidade com o Estado nesse sentido. Hoje as prefeituras elas estão dispostas a fazer esse trabalho e como seria feito isso? Através das centrais de monitoramento da própria Guarda Civil Municipal, que existe também? Seria integrado? Porque as guardas municipais, elas têm uma infraestrutura também hoje das câmeras. Sim. Seria integrado após uma notícia do crime, digamos, de um veículo roubado? É assim, essa integração é fundamental. Tá. A Polícia Militar, de há muito tempo, ela tem se empenhado nessa parceria, tanto com a sociedade civil quanto com as prefeituras. O que ocorre é o seguinte, essas câmeras de monitoramento, nem sempre elas têm a característica necessária para poder atender essa tecnologia de leitura das placas. Tá. Às vezes são só monitoramentos de imagens, então isso não funciona. Por isso que na primeira reunião que nós fizemos já com os representantes das prefeituras, nós passamos as especificidades das câmeras, o que elas precisam ter. O que ocorre? Há algumas câmeras que elas fazem uma leitura, mas ela não consegue em tempo real encaminhar essa informação para o nosso banco de dados. Então, precisaria ter essa adaptação. Né? Acho que por isso talvez a dificuldade de algumas prefeituras em relação a essa utilização, justamente por alguma falta de recurso e tal, mas todos se mostraram favoráveis, disponíveis, compreenderam o problema e querem ajudar. Inclusive, por quê? Uma solução dessa, uma atividade preventiva nesse nível, ela é boa para todos, claro. Inclusive em relação à questão de seguro de veículos. Uma cidade que ela tem menos veículos furtados e roubados, o seguro tende a diminuir. Né? Por isso que eu falei, a recuperação ela é importante, mas mais importante do que a recuperação é que não ocorra o furto e o roubo. É um grande desafio. Santo André é uma das cidades que o seguro dos veículos são altos relativamente. Então, é uma preocupação. Mas, comandante, outra coisa que nos preocupa muito enquanto sociedade, e também a Polícia Militar, que tem feito esse esforço, em conjunto com algumas prefeituras,
E aí é um movimento sociológico que nós temos que falar, que é a questão dos baile funks, que existe, e é um grande desafio, porque nós temos o aspecto sociológico dessa evolução, desse movimento que se diz assim, que pese que esses movimentos sociológicos, eles não trazem a essência digamos, de uma manifestação da vontade de um cidadão, porque nesses movimentos existe a infiltração do tráfico de droga, que nós sabemos. Como hoje a Polícia Militar tem feito nestes casos, em relação a esses pancadões, esses baile funks que são realizados. E nós sabemos especificamente que Santo André e Mauá existe essa concentração. Qual é o trabalho que a polícia tem desenvolvido? Qual é a visão da senhora? Bom, é um problema muito sério. A chamada de perturbação no sossego, ela é a maior demanda nossa na Central de Operações do Copom, porque realmente o sossego público é um direito de todos, né? Tanto quanto a manifestação cultural desses jovens em relação aos bailes funk. O que era importante era encontrar um equilíbrio. E o que nós temos de ações nesse sentido tem que ser juntamente a prefeitura. O que ocorre? Muitas prefeituras, assim como a prefeitura de Diadema, ela tem legislações que impedem o barulho alto em determinados locais. Em São Bernardo e Santo André existem limitações de áreas que são destinadas para esses jovens. Então a prefeitura ela pode nos ajudar a disciplinar esse tipo de manifestação. Ninguém está impedindo esse jovem de se manifestar, mas é que ele tem um local e um horário que não incomode as demais pessoas, né? Não tem problema nenhum. Agora, existem as situações mais sérias, que são os pancadões, que são, assim, reuniões de milhares de pessoas. A Polícia Militar, através do seu sistema de inteligência, ela monitora isso, né? E, assim, a nossa ação preventiva, como eu disse, é sempre importante a prevenção. Quando nós identificamos um local onde ocorrerá, nós fazemos a ocupação do terreno primeiramente. Então, a Polícia Militar, ela se ocupa daquele local e impede que seja exercido esse tipo de atividade que muitas vezes, né, como você disse, ele acaba envolvendo outro tipo de criminalidade. Não é só a cultura, não é só a diversão, né, é a criminalidade também. Por isso que em algumas áreas a Polícia Militar, ela age de uma forma mais incisiva. No passado recente, é uma lei específica, até dentro desse contexto. A Diadema ela teve uma lei específica que foi o fechamento dos bares. Isso. E isso deu uma contribuição. Como a senhora vê isso? Seria bom também esse tipo de lei municipal contribuiria para diminuir a violência? Eu entendo que sim. Tanto que Diadema houve uma reversão muito grande em relação à criminalidade, até por essas posturas das prefeituras. Porém, são medidas que muitas vezes soam antipáticas. Os jovens de lá, o que me informam é que eles saem de Diadema e vêm para outras cidades mais próximas. Os bares fecham e eles vêm para cá. Exatamente. Então, eu entendo que esse consórcio intermunicipal que existe aqui na região do ABC, ele é um fórum muito importante para que decisões dessa natureza sejam tomadas em conjunto, porque a região ela precisa ser protegida. E uma medida que é adotada no município, assim como o projeto Radar, se ele for adotado no município e não no outro, isso vai causar uma fuga, né, desses criminosos para essas regiões. É que assim, a gente precisa realmente trabalhar essa situação, porque nem todas as prefeituras têm as mesmas condições econômicas. Mas em algumas medidas legais, que uma lei, ela inibiria certos tipos de ações, eu penso que uma ação coletiva das prefeituras realmente melhoraria bastante a situação aqui da região. A cultura da Polícia Militar, nós sabemos, uma instituição de mais de 100 anos. Quase 200. 200 anos. 200 anos. Ela mudou muito. Hoje a força ela é necessária, é óbvio, quando assim requer. Mas a Polícia Militar ela está se estruturando em termos de velocidade de informação, em tecnologia? Sim, muito, muito. Eu estou na Polícia Militar há 27 anos e eu me recordo que quando os quartéis, a forma de comunicação era através do telex. Conheceu o telex? Conheci o telex. Então, hoje em dia é
tudo alta tecnologia, né? Nós temos bancos de dados. O nosso central de Copom agora, do Copom, que foi inaugurada recentemente, ela é uma das mais modernas do mundo, né? Então nós temos assim informações em tempo real. O nosso serviço de inteligência também é bastante ativo. Então nós temos bastante tecnologia a nosso dispor. Nós temos sistemas, doutor, que conseguem monitorar as viaturas que estão trabalhando agora nesse momento, né, as que estão em atendimento de ocorrência. Muito bom. E assim, através de um computador a gente consegue monitorar, inclusive fiscalizar, verificar onde que estão, dar um apoio, redimensionar o nosso planejamento, saber os logradouros, né, as vias onde houve mais determinado tipo de crime ou não, para direcionar o nosso planejamento. Nós temos um acesso a grandes informações, a grandes bancos de dados para podermos trabalhar. Hoje as viaturas são monitoradas? São. Muito bom. E haja vista os próprios tablets, né, dentro das viaturas. Isso, eles têm um GPS e é através deles que são monitorados. E esses tablets servem como equipamento de se buscar informação de um indivíduo pelo RGD, é isso? Sim, exatamente. E, inclusive, assim, até no caso de alguma investigação interna. Por exemplo, se houver alguma denúncia de que uma viatura estava fazendo alguma coisa, nós temos como rastrear o caminho dessa viatura e confirmar se ela esteve lá ou não. Inclusive, preservando, né, a atividade do policial militar de uma possível denúncia. Nós sabemos da evolução do crime. E hoje o crime, quando se diz que não existe crime organizado, o crime que se estrutura, ou estruturado, ele é organizado. E é o grande desafio do Estado de São Paulo enfrentar isso. E é óbvio que a senhora também, como representante da nossa polícia. A senhora, coronel, já há pouco tempo que a senhora está aqui hoje no comando da região, já conseguiu identificar e mapear quais são as áreas mais violentas do nosso grande ABC? Nós temos características bastante variadas aqui na região, né? Nós temos áreas, no caso, que requerem um pouquinho mais de atenção, que são as áreas mais periféricas, áreas de morros, principalmente nas cidades de Mauá, né, e na cidade de Diadema. Então, assim, não que as outras regiões também não requerem atenção, né? Mas essas áreas, elas são áreas que nos preocupam mais, porque a gente verifica que a segurança, doutor, ela é algo para ser analisado de uma forma sistêmica. Não é só questão de polícia. O poder público, né, presente, com uma iluminação que faz parte da prevenção primária, né, é muito importante. Coleta de lixo, ruas asfaltadas, matos aparados, tudo isso envolve a questão da segurança. Então, quando uma área ela é mais isolada ou ela carece desse tipo de serviço público, isso também requer uma atenção maior por parte da polícia e a gente mapeia como sendo áreas de maior criminalidade. Perfeito. Me dá um segundo. Eu estou conversando com a nossa comandante da Polícia Militar do Estado de São Paulo, aqui do CPAM6, do Grande ABC. Estou conversando com a Coronel Cláudia Rigon. Eu quero a sua ligação, se você quiser participar, no 2379-4733, a sua pergunta. Estamos batendo um papo muito gostoso. Hoje ela está participando do quadro Mulheres Show. Última quinta-feira do mês e eu entrevisto mulheres de destaque do Grande ABC. É uma grande honra recebê-la hoje no meu programa. Comandante, o grande problema, os prefeitos, eles reclamam muito das áreas de divisa. Sim. Né? Como resolver o problema das áreas de divisa dos municípios, né? Nessa situação, os comandos, é óbvio, a senhora é a nossa comandante geral, mas os comandos que existem se conversam. Como está se caminhando isso, nessa questão aí das divisas? Logo que eu cheguei aqui, essa foi uma das minhas prioridades também, que é a atuação nessas áreas de divisa. A nossa comunicação com o comando da capital, ele é muito intenso. Nós temos um canal técnico para podermos planejar essas operações. Então, isso ocorre da seguinte forma, né? Há verificação de horário e de local, onde há uma maior incidência criminal, e juntamente com o comando da capital, nós realizamos as operações de forma que há um certo fechamento, né, de um perímetro, para que o criminoso ou, né, esses eventuais criminosos, eles não tenham uma via de fuga fácil.
né? Então, nós temos essa facilidade de comunicação. Também providenciamos a comunicação das nossas viaturas com a comunicação das viaturas da capital, que isso não existia. Muito bom, né? Então, isso facilita também as ações, né? Entendi. E nós estamos realizando operações periódicas em relação a isso. Recentemente foi oficializado o bico, né, da Polícia Militar pelo governador, né, chamado de uma forma bem simples para que o telespectador entenda, né? Isso ajudou, contribuiu, porque antes era o bico do policial militar que ele fazia, era um tanto quanto ele não poderia trabalhar fardado, hoje ele pode. Como a senhora vê isso? A senhora acha que foi bom? Facilitou? Isso dá uma... Porque onde nós... a sociedade, quando ela se identifica, ela olha um policial militar fardado, isso transmite segurança à pessoa, né? É natural. Quando você vê um PM ali naquele local, próximo a um comércio, isso transmite segurança, é uma coisa muito boa. Como a senhora vê essa questão do bico oficializado, que assim podemos dizer, né? Esse bico oficializado, ele se chama DGEM, é uma diária especial por jornada de trabalho. Eu vejo como extremamente positivo, né? Os policiais também, né, de uma forma segura, eles têm como aumentar um pouco a sua renda mensal e com toda razão, a presença de um policial militar, e é esse o objetivo realmente da nossa instituição, é evitar que ocorra o crime. E com a possibilidade do emprego de policiais em suas horas de folga, somando, incrementando os policiais que já estão no horário normal de trabalho, isso sem dúvida potencializa a nossa ação, né? E eu vejo até os índices, né? Se eu tiver a oportunidade de voltar depois, os índices da nossa região, assim, de uma forma geral, ele está reduzindo. E nós acreditamos essa redução à ação desses policiais na DG. Então vamos falar sobre isso. Eu vou chamar um pequeno intervalo. Ok. E já vamos voltar a falar sobre esses índices, que eu quero que a senhora fale, que é muito importante. Eu estou conversando com a coronel, nossa comandante aqui do Grande ABC, Cláudia Rigon. Eu quero que você não saia daí, não me troque pelaquela novela, continue conosco e eu quero a sua participação no 2379-4733. Voltamos já já. Devolva, não use, não tenha. Tire uma arma do futuro do Brasil. Acesse entreguesuaarma.gov.br e saiba onde entregar. Ministério da Justiça, Governo Federal. Coloca etanol pra mim. Aê, tá de mudança? Então muda pro combustível completão. Muda pra etanol. Tá indo trabalhar, né? Então coloca etanol que gera milhões de empregos. E aí, dona? O que acha de dar uma aula de ecologia pras crianças? Completa com etanol. O motor do carro fica assim rapidinho. Etanol é o combustível completão. Coloca etanol, o combustível completão. Etanol é o combustível completão. Sou Maria Paula do Movimento Gota d'Água e quero deixar o mundo melhor para as próximas gerações. Eu assinei pela Lei do Desmatamento Zero. Sou a Maria Paula, atriz, escritora e mãe. Pelo futuro deles, eu assinei. E você? Escrever o próprio nome é uma conquista. Faz de você uma pessoa vitoriosa. É ele que você assina, que confere na lista de aprovados. O nome mostra quem é você, como é conhecido, reconhecido. Seu nome garante o direito a uma identidade. Sem nome, sem documento, é como se você não existisse. Certidão de nascimento. Este é o primeiro presente que você pode dar a quem acaba de chegar ao mundo. O registro é simples, fácil, de graça e essencial para a vida inteira. CNJ, compromisso com a Justiça do Brasil.
faça esta palavra acontecer. Obrigado porque você não saiu daí comigo da telinha. Eu estou conversando com a nossa comandante da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Coronel Cláudia Rigon. E ela está aqui falando, e antes de nós sairmos para o intervalo, nós começamos a falar um pouco, e ela vai falar agora a respeito dos índices. Eu queria ouvi-la a respeito dessa questão dos índices de criminalidade, em que pese o pouco tempo que ela está aqui no comando da nossa região, mas eu quero ouvi-la agora a respeito dessa questão. Ok. Bom, nós temos índices positivos em relação à redução, que são os homicídios, né? Os homicídios é uma modalidade criminosa que preocupa bastante todo governante, porque ele revela o nível de violência, né, da sua região. E é um índice que é, no caso, considerado mundialmente, né, em relação aos habitantes, né? Então é verificada a quantidade de pessoas que são assassinadas por 100 mil habitantes. Isso revela o grau de segurança de um município ou não. Isso na nossa região e no nosso estado está reduzindo. O que nos preocupa, né? Só que agora, mais recentemente, nós já identificamos uma queda nos índices que é referente ao patrimônio mesmo de veículos furtados e roubados, né? Por isso, o interesse e o empenho de inovações de atividades preventivas para a redução desses crimes. Muito bom mesmo. Coronel, a questão hoje, os jovens eles ingressam cada vez mais cedo na criminalidade. A senhora falou da questão do homicídio. No passado, com toda a esteira que a senhora tem na sua carreira da polícia, a figura do homicídio era muito caracterizada, era a briga do bar, era o jogo de sinuca, né, a bebedeira. Hoje o crime passou dessa realidade, infelizmente. Ele está ligado muito ao tráfico de entorpecente. Com raras exceções, nós falamos de um homicídio sem que tenha um envolvimento com o tráfico de entorpecente. Hoje, e nós sabemos que a grande questão e a grande vítima hoje do tráfico de entorpecente são os jovens. Como a senhora vê hoje a importância da família em relação a esses jovens? Dentro da nossa sociedade, o que poderia ser feito já para que a senhora possa comentar a respeito disso, na sua visão, até como mãe, né, e como mulher sensível que é. A Polícia Militar desenvolve um trabalho muito importante, que é o PROERD. E o PROERD ele é de suma importância, porque ele fala com os jovens, né? Como está esse projeto do PROERD? E a senhora não acha que isso deveria ser investido muito mais, de um modo geral, eu acho que ainda é pouco. Eu acho que o PROERD devia entrar muito mais dentro das escolas. Como a senhora vê isso a respeito dessa criminalidade dos jovens, da família e desse investimento da Polícia Militar através do PROERD? Tá. Doutor Cristiano, eu estive presente no fórum que teve de segurança pública em São Paulo ontem e hoje. E a discussão ela girava justamente em relação à estrutura da Polícia Militar, o que fazer com as instituições policiais de uma forma geral, Polícia Militar, Polícia Civil e guardas municipais, para que haja, né, uma otimização das suas atividades. Mas em determinado momento lá do fórum, e eu acho que esse ambiente de discussão ele é muito importante justamente porque a sociedade ela precisa participar, foi a questão assim, e o criminoso? Né? Porque assim, discute-se como faz a polícia, mas e esse criminoso? Quem é esse criminoso? E você tem toda a razão, esse criminoso é um jovem, cada vez mais jovem, envolvido com droga, no modo geral. Né? Então, o que nós podemos fazer, a sociedade como um todo, em relação a essa questão? Existe, assim, estudos a respeito de que a gente precisaria agir na prevenção. E de que forma? A família, realmente, uma estrutura familiar é adequada, seria, assim, já um caminho muito positivo para que esse jovem ele não ingressasse no crime. Mas nós sabemos que
seria até uma utopia, porque as famílias hoje em dia, elas têm uma certa dificuldade. Nós vemos em relação até a questão social, a questão econômica, que as famílias elas se desestruturam de uma forma muito fácil e as crianças elas acabam sofrendo as consequências disso, né, de não ter um modelo de pai, de não ter um modelo de mãe. Então, há, no caso, uma possibilidade das prefeituras, né, de uma forma preventiva, suprirem um pouco essa questão educacional, né, com boas escolas, com boas, no caso, nós falamos prevenções primárias, realmente, para que esse jovem, ele cresça num ambiente digno, eu diria, né? E que ele não veja no crime uma saída ou uma fuga para alguns desejos que ele tem aqui, no caso, né? Nossa sociedade, ela realmente, de certa forma, ela estimula esse consumismo e tal, mas que ele não seguisse para esse lado, mas que tivesse uma oportunidade de uma escola boa, tivesse uma oportunidade de emprego. Expectativa. Uma expectativa razoável, eu diria, né? Agora, a Polícia Militar, com esse programa ProERD, ele atinge essas crianças na faixa etária dos 10 anos, que é a fase de formação e de desenvolvimento, onde ele começa a entender certas coisas. E aí, ele tendo esse conhecimento do mal que faz a droga, ele tende a não seguir por esse caminho. Mas precisaria muito mais, né? Precisaria ter um segmento, ele precisaria ter uma continuidade, ele precisaria ter as oportunidades. Agora, quem oferece essas oportunidades? Né? Isso daí é um problema social bastante grave. É um tecido que realmente tem que ser muito mais investido. Porque quando a senhora fala isso e realmente fala com bastante clareza, essa questão do jovem, nós tivemos o rolezinho. É isso. O rolezinho aos shoppings, que nasceu de um movimento rápido, com esse menino que ele quer usar a corrente, que ele quer usar o tênis importado, e hoje o Brasil ele evoluiu economicamente, então deu um boom muito rápido, entretanto não houve uma passagem nesse sentido. E o rolezinho, ele demonstra exatamente isso, que é aquele jovem que ele quer ser inserido num contexto social, de uma classe social, né? Que ele quer ter aquele direito de igualdade. E essa ponte entre o jovem e este porto seguro, que assim podemos dizer para ele, que é uma evolução melhor, num espaço melhor dentro da sociedade, é só o poder público que pode fazer. Isso. Cada qual dando, através de políticas públicas mais satisfatórias. Então, realmente é muito interessante. A respeito do ProERD, novamente eu vou insistir na pergunta, existe um departamento específico para isso, uma infraestrutura da Polícia Militar? Existe. Nós temos na Polícia Militar uma diretoria de Polícia Comunitária e Direitos Humanos. Então, essa diretoria que gerencia todos esses cursos, né? Porque nós temos não só o ProERD, existe um outro programa que chama Jovens Construindo a Cidadania, que é nos mesmos moldes do ProERD, mas para crianças da faixa etária dos 12, que frequentam a 6ª série. E tem agora está mais no início, mas o ProERD para os pais, né? Esses pais que realmente se preocupam e que queiram participar desse momento, assim, que às vezes os pais eles ignoram também a forma como eles devem lidar com esses filhos, que têm acesso a tanta informação, a tanto conhecimento. Então, assim, existe essa diretoria, o ProERD fez 20 anos o ano passado, então é um programa de bastante sucesso, mas como eu disse, precisa mais, né? Precisa mais. Só fazer um comentário, doutor Cristiano, interessante, né? Falando desse aspecto de consumismo, nós temos informações de que muitos desses veículos furtados ou roubados, agora a denominação é assim, é furto de ostentação. Então, o jovem, ele furta esse veículo para dar uma volta, o rolê dele, e para ostentar, né, que ele está com o veículo e depois ele abandona. Por isso também esse número alto de recuperação, porque muitas vezes o veículo é utilizado só para ele se exibir, para ele se aparecer. Entendi. Então é um problema É a busca sério. daquela ponte, né? Dele se enquadrar Exatamente. dentro de uma posição dentro da sociedade. Agora ele precisaria buscar, né, ter uma atividade produtiva, né, ter um futuro, né? Porque nós vemos hoje em dia que esse jovem, ele não pensa nisso, ele vive muito intensamente esse momento. É um aspecto da geração realmente, né, de viver intensamente o momento, de viver
ver as coisas de uma forma sem muita preocupação, mas é muito triste isso. Recentemente, né, ver esses jovens sem uma perspectiva de futuro, sem um sonho, né, sem uma vontade, sem um esforço para ter uma profissão ou se destacar na sociedade. Semana passada, nós tivemos a infelicidade de perder um capitão da Polícia Militar, foi vítima de latrocínio, e os jovens que foram presos, é chocante dizer, mas eles tinham 14 e 17 anos, com uma arma. Né? Então, assim, ele não pensou duas vezes antes de atirar, né? E tirar a vida de uma pessoa, né? Um pai de família, né? Acabou, né, com a vida da família, né? E agora, assim, a nossa lei, né, agora aproveitando até esse gancho, né, esse jovem, ele também, ele sabe da impunidade, né, ele sabe que, assim, essa proteção, entre aspas, por ser um menor de idade, ele realmente não se preocupa muito com essas ações. Né, então, e aí a senhora entra num aspecto interessante que é da questão aqui, que eu vou trazer uma estatística. Dentro dessa questão da morte do capitão, o número de policiais assassinados no primeiro semestre de 2014 cresceu 62% na comparação com o mesmo período de 2013. Segundo dados da PM, São Paulo 37 em 2013 contra 60 em 2014. Isso significa que a cada 3,5 dias um policial militar é morto na capital ou cidades do interior. O risco de um policial morrer assassinado no Brasil é 3 vezes maior que o de um cidadão comum. A maior parte das mortes dos policiais civis e militares acontecem fora do serviço. O que eu pergunto para a senhora dentro dessa realidade que a senhora falou da morte do capitão? O governador do estado de São Paulo, salvo engano, ano passado, ele falou a respeito da possibilidade de mudar a legislação do ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente. Sim. Não, para que pudesse haver uma mudança nessa lei ordinária. Como a senhora vê isso? Porque a senhora tocou num assunto interessante, que é a impunidade em relação a esses jovens que, por vezes, são usados pelo crime organizado. Sim, é isso Fala um pouco a respeito disso. É isso mesmo, porque esses jovens, eles são cooptados por algum maior. Né? E aí eles são usados como escudo justamente para a impunidade desses maiores. Né? Eu vejo isso como extremamente positivo. Em alguns países do mundo, o agente da segurança, porque ele representa o Estado, né? Ele tem uma defesa e uma proteção muito maior, porque ele coloca a vida dele em defesa da sociedade. E se ele é atacado, e se ele é agredido, quem faz esse tipo de ação precisa ser muito mais exemplarmente punido, né? Porque ele está, assim, de certa forma, ofendendo o Estado, agredindo o Estado, na figura do policial militar. Então, nós precisaríamos realmente de uma legislação mais dura em relação a isso. Precisaríamos de uma legislação que efetivamente punisse, para que as pessoas elas não se colocassem na situação de isentos, né, de uma punição, e que assim, de certa forma, não que motive, né, mas que assim, não coloque medo. As pessoas elas realmente não têm medo, porque é muito pouco o que se faz em termos de punidade, de punição, melhor dizendo, né, em relação aos criminosos aqui no nosso país. E a degeneração da família hoje é uma realidade, né? Porque o que nós verificamos, comandante, é que os pais perderam a autoridade, muitas vezes com seus filhos, né? É uma coisa que realmente é um aspecto, como eu dizia, sociológico, de estudo, que falta a autoridade, né? Porque quando você não respeita a autoridade em casa, você não respeita uma autoridade na rua. Então hoje, no passado, nós verificamos que quando está diante de um policial fardado, isso significava um respeito, uma certa hierarquia. E hoje nós não vemos esses valores mais dentro da nossa realidade nesse tempo, nesse século XXI. Isso é uma coisa realmente muito, muito triste, não é verdade? Eu acho que a figura de autoridade, de uma forma geral, está em crise. Né? Nós vemos assim, em paralelo, a questão do professor também dentro de uma sala de aula. Né? Então, esses pais, mas realmente é uma questão assim de estudo, né? Porque houve, né, uma mudança, mas ela foi uma mudança que ela foi do 8 para o 80. Então, se não podia agredir, porque realmente a agressão e a violência ela não é desejável em nenhuma circunstância, né? Mas aí passar para a permissividade total também não é desejável. As crianças, principalmente, elas precisam ter os
seus limites. E aí saber o respeito à autoridade. E se ela não tem esse limite, ela se acha, né, e vai crescendo dentro do ambiente que ela acha que tudo ela pode. E não é bem assim. E aí, no caso, a polícia militar, ela acaba pegando esse nicho dessa forma, né, de jovens que não aprenderam a ter limites, né, que desafiam as autoridades Exato. a todo tempo, e cabe à polícia militar essa atividade antipática até, né, por vezes, porque tem pais até que criticam as ações da polícia militar, vide essas manifestações no centro de São Paulo, na cidade de São Paulo, né? Como é que pode alguém dizer que as pessoas elas podem se manifestar tirando o direito das outras pessoas de ir e vir. De vir e ficar. Exatamente, né? Quer dizer, eu posso ter o meu direito, ele vai até onde inicia o direito do outro, mas eles se colocam de uma forma como que só eles, se E a só democracia eles pudessem, não é isso. de forma nenhuma. A democracia é o espaço de todos, né? É a convivência de todos. É uma inversão, eu vejo como uma inversão total de valores. É verdade. Deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje nós temos, nos Estados Unidos da América, nós temos um número de emergência que é atendido de forma unificada. No Brasil nós temos hoje o 102 para informações, o 190 que é emergência policial, o 192 para solicitar ambulância, o 93 para resgate do corpo de bombeiros. Já se pensou na unificação disso? E antes de passar a palavra, essa unificação, estava se discutindo a terceirização, porque se tiraria um efetivo que está à disposição hoje de uma forma administrativa da polícia, né, que tem um treinamento específico de comunicação, e se colocaria para as ruas. Como que a senhora vê isso? Essa unificação, ela já está em andamento. Esse Copom que foi inaugurado na capital, é esse o objetivo, num futuro próximo, de acontecer, de unificar todas as centrais de emergência justamente para facilitar e agilizar o atendimento ao cidadão. Isso está sendo trabalhado nesse sentido. Quanto à terceirização, a preocupação das pessoas de treinamento, isso é muito tranquilo, né? Porque assim, o que vai se terceirizar é simplesmente o atendimento 190, que é aquela chamada inicial do cidadão. O despacho para as viaturas, isso permanecerá com um policial militar. Então, não tem risco, porque esses treinamentos desses call centers, que são as empresas que vão prestar esse tipo de serviço, eles podem ser feitos com bastante facilidade. Existem vários protocolos, né, de atendimento. Então, o cidadão ele não vai ter prejuízo nenhum e, como você disse, haverá, ao contrário, né, um ganho, né, de policiais militares para a atividade nas ruas. Muito bom. Eu tenho uma pergunta aqui do telespectador, vamos fazê-la? Zezão da cidade de Diadema. Zezão, um grande abraço, obrigado por você estar comigo aí ao vivo. Um abraço para você, toda a cidade de Diadema, que a audiência é muito grande, aliás, nas 7 cidades. Um grande abraço. Ele pergunta, aqui a produção passou, qual a posição da polícia a respeito das saidinhas de banco, se existe alguma aí, algum trabalho, algum estudo nesse sentido, porque provavelmente ele deve ter sido vítima ou algum familiar. Como é que está a polícia militar na nossa região aqui a respeito dessa questão que é uma problemática dessa saidinha de banco? Nós temos um programa de informações aos usuários de bancos em relação às saidinhas, né? Isso foi feito de uma forma mais intensiva no passado, hoje é feito de uma forma mais periódica. O que ocorre? A população, como você bem disse no começo, precisa ter a consciência de que a segurança, ela é um dever do Estado, mas ela é um direito e uma responsabilidade de todos. E as pessoas, elas precisam ter algumas cautelas em relação aos seus comportamentos, em relação às suas atitudes, justamente para não se tornar uma vítima fácil de criminosos. A saidinha de banco, o que nós observamos acompanhando as ocorrências é que, assim, ocorrem com pessoas que, de certa forma, descuidam um pouco dessa situação de segurança. Retiram grandes quantidades de dinheiro, ou se não são grandes quantidades, mas elas não se preocupam em se proteger ou em questões de horários, né? Por exemplo, ela retira o dinheiro do banco e ela vai contar ali o dinheiro, né? Nós temos, infelizmente, também alguns casos... A chamada vitimologia, né? Exatamente. Nós temos alguns casos também, infelizmente, mas daí, sendo apurados, as pessoas são
punidas em relação a informações privilegiadas de funcionários do banco, mas aí já é uma outra situação. Mas o que eu digo aqui agora é para o Zezão, né, de Diadema, é que assim, as pessoas elas podem contribuir com a sua segurança e a segurança de todos quando elas tomam algumas cautelas em relação a procedimentos, né? Então nós não precisamos ficar ostentando grandes quantidades de dinheiro, nós precisamos, as mulheres principalmente, que portam bolsa, que usam bolsa, que não deixam suas bolsas assim à vontade, que elas tenham uma visão de onde se encontram essas bolsas e por aí afora, né? Muito bom. Comandante, um estudo divulgado no dia 30 de julho, ontem mesmo, né, pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Governo Federal, com a Fundação Getúlio Vargas e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, após ouvir 21 mil policiais, militares, todos, civis, federal, corpo de bombeiro, rodoviário, chegou na seguinte pesquisa: 58% são favoráveis à unificação da corporação, da Polícia Civil e Militar. 73% apoiam a desmilitarização da polícia. 63% pedem fim da justiça militar. 99% se queixam dos baixos salários. 94% acham o código disciplinar antiquado. 77% reclamam da falta de dinheiro para armas e equipamentos. 70% reconhecem a corrupção como um problema recorrente. Qual a sua visão a respeito dessa pesquisa que saiu aí no dia 30 pelo Senasp? Vamos aí da questão da militarização, ou seria a unificação, né? Eu estive presente no fórum ontem e hoje, e essas estatísticas elas foram bem debatidas, porque há controvérsias em relação a esses números. Como é uma pesquisa bastante ampla, mas que ela abrange policiais de todos os segmentos e de todo o Brasil, há divergências em relação a estas questões. Por exemplo, em relação à unificação da Polícia Civil e Militar, né? O que ocorre é que há uma tendência mundial de se realizar o ciclo completo de polícia, ou seja, aquela instituição que identificasse uma ação criminosa, ela iniciaria as providências e ela iria até o final, até a representação para o Ministério Público. Ocorre que a nossa cultura, né, principalmente aqui a de São Paulo, aqui eu vou falar em relação a São Paulo, existe uma situação cultural de que a Polícia Militar e Constitucional, ela faz a atividade preventiva e a Polícia Civil a investigativa. Então, são situações que elas precisariam ser realmente bastante repensadas para efetivar e acelerar os procedimentos para que a punição viesse para esse criminoso. Mas ela é bastante polêmica, viu, doutor Cristiano? Né? Então, é uma questão que tem que ser debatido, discutido. Eu acho que existe aqui até uma estatística que reclamam da falta de dinheiro para armas e equipamentos. Eu falava até um pouco no começo, São Paulo está bem estruturado nesse sentido. Muito bem estruturado. Talvez seja um reflexo do norte e nordeste, né? Coronel, nosso bate-papo muito gostoso, maravilhoso. Eu sei que eu queria ter mais tempo para estar aqui com a senhora, mas estamos chegando ao final. O programa está chegando ao final. Eu queria suas considerações finais. As câmeras da Rede Eco TV especial é sua. Fica à vontade, Coronel. Ok, eu agradeço e realmente passou muito rápido mesmo. Parabéns primeiramente pelo programa, né, pela oportunidade dada aqui em meu nome, né, à instituição, à Polícia Militar. E o que eu digo como consideração final é que a Polícia Militar, ela precisa da população ao seu lado. Nós cada vez mais demonstramos que a nossa instituição, ao contrário do que possa parecer, né, às vezes a farda ela serve às vezes como uma certa barreira, mas nós estamos junto com a população. Nós somos a única instituição no estado a atender a população 24 horas por dia nos 645 municípios do estado. Servir e proteger é o nosso lema. Conte com a Polícia Militar. Muito bom. Coronel, eu agradeço a sua presença. Foi uma honra recebê-la no meu programa em nome da Rede Eco TV. Volte sempre e está à sua disposição o nosso programa. Muito obrigada. E honrosa é a Polícia Militar, bem representado pela senhora. Eu disse isso para a senhora num evento, que o seu sucesso é a nossa alegria e nossa segurança. É isso mesmo. E assim eu reitero, tá? Obrigada, Boa noite. Boa noite. Eu quero agradecer você que esteve comigo no meu programa, nesse Mulher é Show maravilhoso.
maravilhoso. O último programa, última quinta-feira, sempre tem Mulher é Show. Mulheres de destaque no grande ABC. E como sempre faço, quero deixar uma mensagem para você. Segurança pública se faz com pessoas que conseguem aliar boas ideias, planejamento e ações coordenadas. Pense sempre nisso. Você que tem essa responsabilidade, que está à frente, formador de opinião, se una, faça isso e com certeza conseguiremos um melhor resultado para todos nós. Você fica com as reprises do meu programa pela Rede Eco TV. Obrigado pela audiência e um forte abraço.